Mais uma vez estamos aqui para mais um bate-papo terapeuta. E como eu disse desde o início, que nós iríamos falar de A a Z. Porque quando eu me propus a fazer esse trabalho de levar até vocês, através da internet, um pouco daquilo que eu aprendi, um pouco daquilo que eu consegui no decorrer, né, da minha vida, passando por problemas, dificuldades, né, muitas dores, depressões, muitas coisas, foram anos de sofrimento, anos de sofrimento. Então eu fui à busca também de como me libertar daquele sofrimento e entender o porquê eu sofria. Aí eu pensava, já que eu nunca fiz mal a ninguém, nunca desejei mal a ninguém, mas por que eu sofro? Então a minha cabeça, ela tinha hora que dava nó, porque eu ficava preocupada, né? Eu falava, gente, eu não sou uma pessoa que deseja mal para ninguém, nunca desejei mal para ninguém, pelo contrário, se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. E por que eu estou passando por tudo isso na minha vida? Porque todos esses desentendimentos, todos esses sofrimentos, essas incompreensões, essas injustiças, né? Em relação a mim, eu não era compreendida, ninguém me compreendia. E eu não falava, eu ficava até calada, eu não abria a boca, por medo de ofender, medo de falar algo e aquilo ainda piorar a situação ao meu redor, né? A situação que eu vivia, uma opressão, era muita coisa, né? Eu não era dona dos meus pensamentos, eu não era dona dos meus sentimentos, eu não era dona das minhas palavras, eu não era dona de nada, eu apenas obedecia. Mas isso para mim é como eu venho falando nesses vídeos anteriores, né? Falando muito das dores, falando muito do sofrimento, das decepções, né? Do abandono, do desprezo, né? Que tudo isso nos causa muita dor. Principalmente quando você não faz nada assim, que você está ali fazendo a sua parte, né? Como a gente, nós mulheres, né? Quando nós assumimos o casamento, nós sabemos que a nossa missão é cuidar dos nossos maridos, cuidar das nossas casas, né? Cuidar dos nossos filhos e cuidar da gente, cuidar de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós levamos isso conosco quando nós nos casamos, porque o casamento é uma construção de famílias, construção de muita coisa no casamento, né? Então a gente leva isso com a gente. E o que eu levei, eu tentava colocar em prática. Mas só que eu tinha tudo ao contrário, né, ao meu favor. Então eu não entendia o porquê que eu passava por aquilo. Não entendia. Então eu comecei a buscar. Como eu falo, né, nós precisamos ter o conhecimento. Agora, o conhecimento custa. Conhecimento não vem de graça. De lado nenhum. Eu mesmo com dificuldades, costurando um pouquinho para as amigas, né, para as vizinhas, eu juntava aquele dinheirinho, comprava livros. Na minha época a gente não tinha internet. Eu comprava livros, eu buscava através da televisão algum programa, alguma coisa que me ajudasse a entender a vida. Porque a vida, depois que eu me casei, eu achei que a vida era muito difícil. Não dava para mim conciliar aquilo que as minhas obrigações como mãe, dona de casa, esposa, né? E o meu comportamento ali entre a família. Então, era muito difícil conciliar tudo aquilo, porque eu não tinha ajuda. Eu não tinha ajuda, eu só doava, mas não recebia. Então, eu fui começando a ficar meio, né? Falei, eu tenho que buscar ajuda. Como naquela época a gente não tinha, eu fazia isso, né? Trabalhava, ganhava meu dinheirinho para poder comprar meus livros que eu precisava. Ouvia programas, aprendia, porque nosso trabalho aqui na Terra é crescermos. Então, a gente fala assim, mas crescer como crescer? Crescer espiritualmente.
Então, por isso eu venho falando nesses vídeos, né? Que o sofrimento é bom. Hoje eu sei que o que eu passei, aquelas confusões todas na minha vida, que eu não entendia nada, foi muito bom. Porque foi através disso que eu busquei meios para hoje eu estar aqui com muita bagagem para passar para vocês, para fazer vocês entenderem como que é a vida. A vida não é a mar de rosa, não. Deus não nos colocou aqui na Terra para ficarmos de braço cruzado, para viver. Não, gente, porque apesar de ter muitas pessoas que vêm, já nascem em berço de ouro, como a gente diz ditado, mas ela leva uma vida difícil, ela sofre também. Ela sofre porque lá dentro dela, ela precisa do crescimento espiritual. Só que ela não tem meios de crescer, porque ela tem tudo. Ela tem tudo, mas aquele vazio fica dentro dela. Então a gente pode ver que no meio desse meio aí, existe muita coisa ruim. Porque as pessoas sofrem. Passa por decepções, passa por tanta coisa, porque ela não. Também ela precisa passar, porque ela precisa crescer espiritualmente. Porque o crescimento que Deus deseja de nós é o crescimento espiritual. Se você cresce espiritual, você tem tudo também. Então, às vezes as pessoas ficam atrás de busca só de dinheiro. Tudo. Nós precisamos de dinheiro. O dinheiro é uma bênção para nós aqui na Terra. Nós precisamos de dinheiro para tudo. Nós nascemos já precisando de dinheiro. E morremos precisando de dinheiro. Então, o dinheiro é uma bênção que Deus nos dá aqui na Terra. Mas nós não devemos ser escravos do dinheiro. E o que nós devemos buscar para nós é aquilo que eu digo, crescimento espiritual, entendimento por que eu estou aqui, o porquê que eu sofro. Tem que perguntar, por que eu sofro, Senhor? É o que eu digo, conversar com Deus, ter Deus na sua vida, colocar Deus na sua vida, que Deus faça parte da sua vida, das suas amizades, da sua família, de tudo na sua vida, do seu comportamento, do seu dia a dia, de todas as horas, dos momentos, que Deus faça parte. Que o Espírito Santo possa trabalhar em você. Você dê oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em você. Mas tem, gente, tem que gastar, nada vem de graça, não. Eu estou aqui fazendo, mas isso para mim não veio de graça. Ninguém me deu de bandeja. Não, tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo, eu tive que pôr a mão no din-din, sim. E continuo pondo. Eu continuo fazendo curso, continuo aprendendo, continuo pagando. Porque o crescimento é muito importante na nossa vida. Então vamos investir, gente, investir em nós. Porque é isso que Deus quer de nós, que nós investamos em nós. Buscamos o nosso crescimento. Porque através do seu crescimento espiritual, você vai entendendo muitas coisas e através desse crescimento, as outras coisas que você deseja vêm também. Se você eu quero dinheiro para mim fazer viagem, eu quero ter dinheiro para mim comprar isso, eu quero ter dinheiro para mim fazer isso, eu quero dinheiro para me dar um presente. Vem! A partir do momento que você busca o entendimento, a partir do momento que você limpa a sua mente, porque tudo na nossa vida está aqui. Foi o que eu disse, que quando eu me casei, eu fiquei em confusão, porque eu não entendia que tudo estava aqui. Eu precisava trabalhar aqui a minha mente, era aqui que estavam as coisas. A partir do momento que eu comecei a entender, buscar o entendimento, estudar, aprender, eu fui entendendo que tudo está em mim. Então, tudo que acontece comigo, na minha vida, eu vou buscar conversar com Deus, Senhor, o que aconteceu comigo, na minha mente, que mudou, por que eu estou passando por isso? Então, eu vou conversar com Deus. O que eu fiz? O que eu falei? O que eu pensei? O que eu desejei? O que está aqui dentro que causou isso? Qual foi o sentimento que levou a esse acontecimento? Então, a gente tem que questionar, sim, tem que perguntar, tem que conversar com Deus. Porque o nosso crescimento espiritual é muito importante. É através do crescimento espiritual que você adquire tudo. Você adquire a saúde, você adquire o bem-estar, você adquire o dinheiro, as riquezas que você quer.
É porque a riqueza não é só dinheiro também, né? A riqueza é em todo lugar. É a paz, é a harmonia, é a saúde, é a alegria, é viver em paz, é viver com entendimento, é viver em obediência, é viver bem, né? Você vai na sua igreja, você volta bem, você sente bem onde você vai, né? Então, tudo na nossa vida tem que ser a partir do nosso crescimento espiritual. Nós devemos trabalhar no nosso crescimento espiritual. Através do crescimento espiritual, você vai adquirindo tudo aquilo que você quer na sua vida, no seu dia a dia. E tudo que você deseja, tudo que você quer, vem. Aí, quando eu digo para você que às vezes as coisas estão difíceis na nossa vida, mas nós precisamos buscar ajuda. Como eu não busquei, através de leituras, através de livros, procurava programas que falassem algo para que eu pudesse entender a minha vida, né? Hoje nós temos a internet, hoje nós temos tudo. Mas é o que eu digo, mas tudo tem que mexer no din-din, não tem como. Você não pode dizer, eu vou crescer, eu vou fazer isso aqui, sem você mexer com o seu dinheiro. Não tem como. Tudo na vida custa dinheiro, né? Então, o que a gente precisa fazer é desprender e pensar no nosso bem-estar e investir em nós. Investir no nosso bem-estar, investir no nosso crescimento, no nosso entendimento. Agora, se está difícil sozinha, vamos procurar quem possa nos ajudar. Vai ter que gastar? Vai, mas vale a pena. Não tem como você crescer, subir, ter as coisas que você quer, ter paz e harmonia, sem que você também, né? Não faça a sua parte também. Nós temos que fazer a nossa parte também. Então, hoje, gente, eu vim trazer isso para vocês, porque falei muito, né, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre isso. Mas a gente tem que buscar o nosso entendimento. Nós temos que crescer espiritualmente para que nós possamos entender a nossa vida no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Olha, eu estou aqui eu fazendo esse trabalho. É um trabalho que eu desenvolvi, né? Estou desenvolvendo mais e mais para ajudar vocês. Então, eu peço que vocês dêem um joinha, né? Compartilhem, clica no sininho também. E ajuda, né? Para que outras pessoas também possam ver. Porque à medida que você curte, o YouTube vê que está sendo bem aceito, ele joga para outras pessoas verem também. Tá bom, gente? Muito obrigada.